os sinais de um plano que vai se desdobrando sempre mais positivamente, valendo-se dos nossos conflitos. Tá? Então, obedece, enfim, a história humana, a história da espécie e a história de um plano da natureza que se realizará pelas constituições nacionais e internacionais. Será então a sociedade cosmopolita que se realizam as tendências humanas. Aqui, isso é, uma sociedade pacífica, apesar dos conflitos, administrados por ele a lei. É nesse espaço que há todas as condições para que as qualidades, as inclinações, as tendências humanas se desdobrem e se realizem sempre mais. Essa visão de história kantiana, ela é indefinida. A ideia de uma paz completa, perfeita, ela não é, como dizia, uma ideia salvacionista que tem um ponto final. Enfim, na visão cosmopolítica, nós realizamos a natureza humana e estamos só descansando eternamente. Não, ela é progressiva, porque como são infinitas as nossas inclinações, indefinido será o tempo de duração. Vocês podem dizer que o mundo, a história é eterna, o eterno retorno. Tem um fim, tem sim, mas o fim significa um novo começo. Voltaremos a ser o que éramos, né? Na visão histórica e direitinho da mesma forma. Então isso pode durar milênios, mas desdobramento. Será dentro de uma sociedade universal, a nona proposição. Kant então faz um ato de humildade. Ele reconhece aquilo que já dissemos já várias vezes, mas aqui especialmente ele diz que esse meu projeto é apenas um esforço filosófico. Nada mais do que um esforço filosófico de encontrar um fio condutor que reúne os seres humanos em sociedade nacional, em sociedade universal, em sociedade cosmopolita. É um esforço, é uma maneira de entender o desenvolvimento da nossa vida. Confirma-se esse propósito kantiano, ele confirma ao longo da história. De fato, a história é um plano progressivo e lento, como nós vemos na nossa história, pelo menos recente, dos gregos, dos romanos, do mundo cristão e do mundo moderno, onde ele vivia. Cada época disso, ele trouxe alguma perfeição, alguma. A Grécia nos deu o quê? Sabedoria. Que convivia com a escravidão, que convivia. A maioria absoluta, digamos hoje, numa estatística, 99% eram analfabetos, porque os grandes pensadores, mas nos deixaram um mundo de sabedoria para os séculos seguintes, que nós temos. Roma nos deu o progresso do direito, todo o direito saiu dos romanos e até a dia de hoje é o fundamento do mundo jurídico. A fé cristã, com todos os seus erros, mas trouxe uma beneficência à humanidade. E finalmente, esse é o ponto especial, a lei que congrega as liberdades na conquista social. Kant então pensava especialmente nessa conquista, mas quando não desfez as conquistas anteriores, porque são conquistas humanas, são conquistas, desdobramentos das tendências humanas.
Nós temos desejo da sabedoria. Poxa, lá, não pudesse alguma linha da sabedoria dos grandes gregos. Né? Todos nós somos estudiosos de filosofia, ninguém é filósofo, ele é filósofo. Nós somos professores de filosofia, que lemos e trazemos para a comunidade, especialmente os mais jovens, informações que eles poderão encontrar no lugar, tanto quanto eu, se não melhor. Sim, eu vivi coisas assim. Os grandes pensadores, só que eles tiveram as grandes intuições. E mesmo esse Kant, o grande sábio, viveu das intuições passadas. Quase tudo o que Kant disse quase. E gostei do comentário do professor Frank, que veio aqui dar uma aula, disse que ele gastou muito tempo em estudar linha por linha, que eu sei, os gaúchos eram assim, né? Linha por linha, tinha colegas que estudavam no Rio de Janeiro, lá no Sul, que juravam pela crítica da filosofia, mas eu não sabia dizer que ele não gostava daquilo, aí eu ficava. Hoje eu sei, a crítica da cultura vale muito menos que a paz perpétua, vale muito menos, aprendemos muito mais, ou melhor, é muito mais útil para a história humana essa ideia de uma história universal e a paz perpétua do que toda a crítica da cultura. Mas isso não vale para cada dia, senão é sério. Consumiu fazendo esse monumento. Se consumiu fazendo esse monumento todo. Claro, mas porque é isso, os estudiosos sempre fizeram isso. O que acontece? Bem, eu quero dizer pelo menos, eu aqui dei uma súmula do conteúdo que veio das ideias do história universal e depois a súmula da doutrina do direito. Uma palavrinha um pouquinho mais comum, né? Recomendação que não deixa de ler, a paz perfeita. A paz perfeita. Tudo está em função disso. Porque a sociedade, a convivência das liberdades é para construir um mundo de paz. Mas de paz também que Kant, a primeira coisa que temos que fazer na convivência das liberdades, destruir os exércitos. Não precisamos de exército. Da força, não precisamos de polícia. O ser humano, ele sabe, talvez é exagerado. Mas a aspiração humana é essa aqui. Viver em paz e saber viver em paz sem precisar de um jantar ao lado de cada um de nós. Então, a paz perpétua quer ser um esboço do direito internacional. Os bolsonaristas, nós somos os estoicos lá atrás, assim que nós progredimos até tornarmos cidadãos do mundo. Somos cidadãos do mundo. Como se diz no documento da ONU também, a Declaração Universal diz que nós temos direito de cidadania em qualquer país que vivamos. Está dito lá. Deve ser acolhido, deve ser respeitado pela lei daquele país. Isso é mais como acho que seria favor ou não, mas temos direito de direito, não é concessão, é direito. E os históricos chamavam isso de civitas mundi. Nós somos cidadãos civitas mundi, no mundo, somos cidadãos do mundo. Essa seria a verdadeira convivência social. Uma das coisas importantes para Kant seria terminar com a ideia de guerra, terminar as guerras que houveram para trás de nós, eles sempre foram guerras que acabaram em tratados de paz para preparar a próxima. E assim foi. Assim foi, mesmo depois de Kant, a Primeira Guerra Mundial para a Segunda. Acredito que é só uma guerra agora. Como? Primeira e segunda, agora a historiografia está tratando como uma guerra só. Uma é continuidade da outra.
Então, há que ampliar o conceito de soberania. Claro, nós somos ciosos corretamente do direito de autodeterminação dos povos. Todo o país deve ser autodeterminado, como são todas as independências. Entretanto, essa autodeterminação, essa independência não é total. Não é total. Cada país autônomo é autodeterminado, é uma espécie de grande indivíduo ao lado da convivência dos outros indivíduos que são dos outros países, e deve se estabelecer uma república universal. República universal de povos autônomos, povos que negociam por tanto a paz, que nós queremos não pode acontecer, né? Seria uma espécie de sugestão de ONU, nós criamos a República Universal de Povos Autônomos. É essa que é a aspiração universal para ele. A independência não é de uma nação, é de todas as nações